Pare e pense uma coisa aqui comigo. Se fosse interesse do sistema que você fosse um indivíduo livre e soberano, que conseguisse pensar por si próprio, os clássicos definitivamente não seriam chamados de elitistas, mas sim de essenciais. Eu quero que você saiba que as nossas palavras denunciam as nossas intenções o tempo inteiro. Cada uma das palavras que nós usamos são estrategicamente posicionadas nas frases para que nós mostremos aos outros o nosso desprezo ou nosso afeto por determinado assunto. Não acredita? Você sequer já parou para pesquisar o significado de elitismo ou você só repete o que os outros te dizem que nem um papagaio? O sistema se aproveita da sua preguiça de abrir um dicionário para te afastar das ferramentas que te darão poder. Vamos lá. Muito do que chamamos de civilização hoje só existe porque a elite malvadona que você aprendeu a odiar conservou os conhecimentos que eles consideravam inestimáveis e os guardou. E enquanto o ouro intelectual era guardado em seus cofres e em suas mentes, eles foram te convencendo aos poucos de que aquele ouro ali era barro, para que você nunca se interessasse em roubá-lo. E se esse conhecimento não tivesse sido conservado de alguma forma, hoje você só teria manuais de instruções e posts do Instagram para ler. E sim, esse cheirinho de teoria da conspiração que você está sentindo no ar não é por acaso. É o que John Taylor Gatto explica em seu livro Emburrecimento Programado. Antes de o sistema de ensino como conhecemos hoje existir, a educação era orgânica. As pessoas eram ensinadas em casa, nas paróquias, ou pelo contato direto com os grandes mestres, que hoje nós só temos contato através dos livros. E o objetivo era formar um homem livre que fosse capaz de governar a si mesmo, a sua casa e a sua terra. Mas, à medida que o Estado moderno foi crescendo, as pessoas que estavam no poder foram percebendo que, na verdade, um homem soberano é um homem imprevisível. Homens que leram Aristóteles, Cícero e que conhecem as leis são pessoas que questionam e que não são facilmente manipuláveis. Logo, a estratégia precisava mudar. A educação não poderia mais ensinar como pensar, mas o que pensar. O objetivo da escola moderna, como demonstra Gatto, nunca foi criar filósofos, gênios ou estrategistas. O seu objetivo era criar funcionários exemplares, engrenagens obedientes. Alguém que obedece o sinal, não questiona a autoridade do livro e que se sente muito, muito culpado de questionar o seu professor, que é a autoridade que sabe tudo naquela sala. E é por isso que o rótulo elitismo é tão útil. Se eu consigo convencer o Enzo de 18 anos de que ler os alicerces do Ocidente é uma atividade burguesa e inútil para o mercado de trabalho, eu garanto que ele nunca terá acesso ao manual de instruções da vida real. Quem tem dinheiro tem poder, e quem tem poder sabe que a melhor forma de controlar não é pela força, mas pela gestão da ignorância. Eles te dão até um diploma para que você possa se sentir um pouquinho inteligente, mas tiram de você a capacidade de ler um texto denso e extrair dali uma boa estratégia para a sua vida. E assim você fica suscetível ao pensar do outro, ao pensar do especialista. Afinal, pessoas boas esperam um especialista lhes dizer o que devem pensar. E enquanto isso, você fica sentado no seu cercadinho de cultura acessível. A verdadeira elite, meu caro, não quer que você queime os livros deles. Ela quer que você sinta que não pertence àquele mundo burguês. E quanto mais você os odiar, melhor. Eles se regozijam. Quanto mais você quiser colocar fogo nos milionários, melhor. Assim, você fica longe do ouro disfarçado de barro. Ok, Dominique, então você está me dizendo que se eu ler Crime e Castigo ou A Divina Comédia, eu terei poder suficiente para enfrentar a elite global? Não. De onde você tirou isso? Primeiro, eu quero começar com as definições. Um clássico definitivamente não é um livro velho para você decorar para uma prova de literatura. Um clássico é um paradigma da realidade. Quando eu falo para você lê-los, eu quero que você conheça as regras do jogo que foram estabelecidas antes mesmo de você nascer. Um clássico não é só literatura. Um clássico é todo livro que traz uma ideia que ninguém falou antes, uma reflexão que ninguém fez antes. Uma reflexão tão potente que ela se torna necessária de estar no arsenal de todo mundo que não queira ser uma mera engrenagem obediente. Se você nunca leu Maquiavel, está suscetível a ser enganado pelo primeiro demagogo que passar na sua frente. Se você nunca leu Aristóteles, está fadado em cair em falácias emocionais com lógicas extremamente duvidosas. E se você ignora os modernos como Taleb, vai achar como todo mundo que segurança é ter um emprego estável em um mundo completamente instável e frágil.
Então sim, eles querem que vocês acreditem que ler esses livros é uma coisa de elite, para que vocês não aprendam a enxergar padrões. Eles querem que vocês vivam no eterno presente, reagindo às bobagens da internet, vendo quem é o atual na Virgínia, ou quem está ganhando no Big Brother. Eles querem sim que vocês briguem por política, enquanto eles operam nos bastidores, com regras que foram estabelecidas há mais de 2000 anos. Ou mesmo ontem, como eu te mostrei com Taleb, mas que são permanentes. E se você olhar para si mesmo, verá as linhas que te prendem como um fantoche nesse teatro. E aqui nós chegamos ao ponto central do nosso coitadismo intelectual e o motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo. Te convenceram também de que esses livros estão bem trancados atrás de uma porta de ferro bem pesada, mas a verdade é que essa porta, além de estar aberta, é feita de uma madeira bem fajuta. Machado de Assis está de graça na internet. Existem aulas de gramática de alto nível nesse momento no YouTube. A Biblioteca de Alexandria está neste exato momento no seu bolso, só que ninguém pode queimá-la, porque ela está espalhada pela internet. Ninguém está te impedindo de acessar o conhecimento, mas te convenceram de que o que está lá não é para você. Te convenceram de que é mais humilde ou socialmente consciente continuar na ignorância do que buscar a excelência. Mas a ignorância nunca libertou ninguém. Ao contrário, a ignorância escraviza as pessoas. E a única coisa que o cercadinho de cultura acessível conseguiu criar são pessoas que têm opinião sobre tudo, mas que não têm base pra nada. Gente que dá opinião sem nem mesmo checar os fatos, mesmo tendo a porcaria da inteligência artificial no seu bolso 24 horas por dia, 7 dias por semana. E enquanto isso, o ouro continua lá. E a pergunta que eu te faço é: você vai ter coragem de ser elitista e desafiar tudo o que te disseram e ir lá pegá-lo pra você? Ou você vai continuar acreditando que o que está lá é só barro? E sim, você pode estar pensando que eu fiquei maluca. Afinal, por que é que a elite mundial ia perder o tempo dela escondendo esse tal ouro, se eles já têm todo o dinheiro do mundo? Sim, eles têm, mas só o dinheiro não é capaz de controlar as pessoas por completo. Mas o monopólio da interpretação da realidade? Esse sim. Se um fantoche corta suas cordas porque descobriu como o teatro funciona, a elite deixa de ser elite. Por quê? Porque ela só se sustenta porque a massa é previsível. E o medo deles não é só de que você ganhe dinheiro, é de que você se torne ingovernável. Imagine só uma sociedade onde ninguém depende de um especialista para dizer o que é certo ou errado. Pior, imagine que essas pessoas questionam o que um especialista fala, checam seus fatos, verificam suas premissas. Imagine que horror você não poder controlar as massas com facilidade, porque nessa sociedade as pessoas sabem ler um balanço financeiro. Nessa sociedade as pessoas leram Aristóteles e elas entendem de lógica e das leis que regem o comportamento humano. Se você entender o jogo, você para de jogar pelas suas regras. Você não se endivida mais comprando o que não precisa. Você para de entregar a sua atenção para o lixo do algoritmo. Você para de ser um soldadinho idiota em guerras ideológicas que só beneficiam quem está no topo. A nossa fragilidade é a maior arma deles. Se você for emocionalmente instável, intelectualmente raso e dependente financeiramente deles, entregar-se à mercê deles é a sua única opção. E isso explica por que você é bombardeado com lixo cultural 24 horas por dia. Como diz Cristina Martins Gimenez em seu livro Os Donos do Mundo, o sistema manipula a sua opinião e o seu lazer para facilitar a lavagem cerebral. E é por isso que ler o clássico é perigoso, porque ele serve como desinfetante dessa lavagem cerebral. Eles precisam que você seja um rebanho dócil. Essa citação dela é simplesmente um mapa da cerca que construíram em volta de você. E se todos passarem a enxergar a cerca, a vantagem competitiva deles acaba. Eles deixarão de ser os pastores desse rebanho dócil e passarão a ser só mais um em um campo cheio de leões. E convenhamos, é muito mais fácil liderar um rebanho do que negociar com leões. E antes que você entenda errado, eu não estou dizendo que a elite mundial é o suprassumo da moral e dos costumes. Estou dizendo que você precisa parar de se engajar nessa briga estúpida e ideológica do mais forte contra o mais fraco. E comece a se engajar na única luta que você pode vencer. A luta pela sua própria soberania. Pare de perder o seu tempo discutindo política rala. E pare de gastar a sua energia dissecando os erros da elite malvada para ganhar, sei lá, curtidas e aplausos das pessoas medíocres ao seu redor. Foque agora em você.
Eu não estou dizendo para você fechar os seus olhos para o que acontece no mundo. Eu estou só dizendo para que você não permita que o barulho externo se sobreponha ao que realmente importa. O seu conhecimento, o seu crescimento, a sua vida. Você não vai mudar nada sentado no sofá da sua casa reclamando no Twitter. E o sistema ama esse seu latido nas redes sociais, porque eles sabem que cão que ladra não morde. E isso é apenas mais um dado que alimenta o algoritmo deles. Pare de perder o seu tempo falando. O seu silêncio enquanto lê Platão é o que faz com que eles tenham medo. Eles temem um homem que decide por conta própria, que não será mais um fantoche neste teatro. Então, da próxima vez que alguém disser para você que ler os clássicos é elitismo, apenas sorria. Ou melhor, concorde com essa pessoa. Porque agora você sabe que essa palavra é a cerca, e os livros são a saída. E o ouro está lá, conservado por séculos, esperando alguém que enxergue que a porta sempre esteve aberta. E a questão não é se o acesso existe ou não, é se você tem a coragem de ser um leão em meio a um mundo cheio de rebanhos. Aqui certamente tem outros vídeos que vão te interessar. Tchau!